Olá, estudantes! Meu nome é a professora Mariana Ganetti. Estou aqui para poder gravar a primeira aula para vocês sobre imunologia básica, tá bom? O livro que eu uso é Imunologia Celular e Molecular do Abas. Estou falando aqui para vocês sobre o capítulo 1, Propriedades Gerais da Imunologia. Espero que vocês gostem. Não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? O sistema imunológico ele é constituído pelas células, né? Responsáveis pela nossa imunidade e que dão respostas coletivas e coordenadas contra substâncias estranhas, ou seja, a resposta imunológica. Nem sempre os antígenos são apenas micro-organismos infecciosos. Muitas vezes eles podem ocorrer respostas até mesmo contra o nosso próprio corpo. E é disso que a gente vai estar falando nessa série de vídeos que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Eu vou tentar trazer de uma forma mais interativa. Eu quero que vocês, quem puder, me siga também lá no Instagram. Eu tô fazendo várias postagens lá bacana. E eu vou tentar trazer esses vídeos aqui para a gente poder fazer um estudo contínuo sobre a imunologia, da imunologia no nível já de faculdade, tá bom, galera? Voltei ali, foi mal. Então, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de imunologia. Ele já é um conceito, digamos assim, conhecido, já existente há muito tempo. Na China, vocês podem ver, muito legal esse desenho aqui que eu achei. Quando as pessoas tinham varíola, eles faziam a raspagem das feridas das pessoas que tinham varíola e faziam com que as crianças aspirassem esse pó da raspagem para que elas ficassem imunes ao vírus da varíola. Essas crianças que faziam as aspiragens daquele pó, elas não tinham varíola. Ou seja, eles já sabiam que de alguma forma quem entrasse em contato com aquele vírus antes de ficar doente não teria a doença depois. Mas não existia um método científico, não existia assim, eles não sabiam por que aquilo acontecia, eles apenas tinham aquele conhecimento popular e passavam aquele conhecimento para frente. Mais para frente, o primeiro exemplo de imunologia com método científico que foi conhecido foi registrado pelo cientista Edward Jenner, tá bom? Esse moço aqui. Ele fez uma observação, primeiramente. Ele viu que mulheres que faziam ordenha de vacas, essas vacas, elas que haviam se recuperado da vaccínia, que é a varíola bovina, tá bom? Não contraíam varíola, a varíola humana, no caso, né? Ele levantou uma hipótese. Se entrando em contato com animais recuperados de alguma forma, essas mulheres por que elas não contraíam essa doença? Será que elas entravam em contato, faziam com que elas criassem alguma coisa que elas ficavam imunes? E ele criou essa hipótese. Então, ele foi testar essa hipótese dele. Ele pegou a pústula de vacina da vaca, tirou o material que estava lá de dentro e injetou no braço de um menino de 8 anos, que é essa imagem aqui muito conhecida do pessoal da área de imunologia. Posteriormente, depois de um tempo, ele foi e inoculou no braço do garoto o vírus da varíola humana, para ver se o garoto ia desenvolver a doença ou não. E ele viu que o garoto não desenvolveu a doença, ou seja, ele viu que realmente a pessoa que tinha contato com o vírus, ela desenvolveu uma imunidade contra aquele vírus. Então, o resultado, primeiro experimento bem sucedido de uma vacina. Foi a primeira vacina, digamos assim. Em 1798, Jenner publicou um estudo sobre vacinas e seu método foi amplamente aceito. Tá aqui, ó, The Variola Vaccine, a disease. Um estudo que ele realmente escreveu como se fosse um artigo e publicou e foi amplamente aceito pelos cientistas da época. Enfim, pessoal, agora entrando mais na imunologia em si, vamos falar sobre os princípios gerais, né, que a gente tem que falar, especificar antes de entrar em imunologia para todo mundo entender. Primeiramente, o que é um antígeno? Então, o antígeno é uma substância ou partícula que induz a uma resposta imunológica. Qualquer substância, qualquer partícula, sim. Não necessariamente, como eu já disse antes, não necessariamente tem que ser um micro-organismo, não necessariamente tem que ser um vírus, não necessariamente pode ser qualquer substância ou partícula. Por isso que muitas vezes a gente entra em contato com uma poeira e a gente tem uma resposta alérgica. Aquilo ali é uma resposta imunológica. Anticorpo. O que é um anticorpo? É uma proteína do soro que foi induzida por um antígeno e reage especificamente a ele, também conhecida como imunoglobulina. Então, imunoglobulina é o anticorpo, são a mesma coisa. Imunidade inata é a primeira barreira de defesa corporal contra antígenos e é primeiramente induzida a responder qualquer antígeno. A imunidade adquirida é após a resposta da imunidade inata,
muitas vezes é necessário a resposta da imunidade adquirida, que também pode ser chamada de imunidade específica, ou secundária também. Vocês podem ver com esses 3 nomes. Para se combater antígenos. Tem esse nome, pois vamos adquirindo anticorpos com o passar da vida, em que vamos entrando em contato com novos antígenos. Então, a gente entra em contato com antígenos, muitas das vezes a imunidade inata não consegue combater esses antígenos sozinha, e aí a imunidade adquirida precisa ser, digamos assim, ligada, e para conseguir combater esses antígenos, porque ela é mais, como o nome dela fala, ela é específica, antígeno específica. Ela consegue combater especificamente cada um dos antígenos. Então, isso eu vou explicando com o passar das aulas por que ela consegue fazer isso, mas por enquanto a gente precisa saber isso. Então, nessa imagem que eu tirei do livro do Abbas, que vocês conseguem achar, aqui, ó, só para vocês verem como que a imunidade inata funciona. Primeiramente, barreira epitelial. Ela tem, vamos supor, a nossa pele é uma barreira epitelial, é a barreira epitelial principal, mas também o nosso estômago, o nosso intestino, o nosso trato respiratório, todos são barreiras epiteliais contra micro-organismos, para eles não entrarem no nosso corpo. Então, olha aqui, o micro-organismo não consegue entrar por causa da barreira. Aqueles que conseguem passar terão os fagócitos, que são macrófagos, por exemplo, terão células dendríticas, que também fazem a fagocitose, assim como os macrófagos, terão o sistema de complemento e as células natural killers e ILCs, que mais pra frente a gente vai explicar o que cada uma dessas faz, tá bom? Além disso, a imunidade adaptativa, que é constituída por linfócitos B e linfócitos T. Os linfócitos B, quando eles são amadurecidos, quando eles são maturados, eles se transformam em plasmócitos e começam a liberar anticorpos, que serão específicos para cada antígeno. Cada anticorpo é específico para um antígeno, tá? E os linfócitos T, quando eles são maturados, quando são amadurecidos, eles se transformam em diversas células efetoras, e aí cada célula efetora vai ter um destino específico, e aí a gente vai explicando mais pra frente. Falando um pouquinho sobre evolução, né, porque eu sou bióloga, eu trouxe isso aqui pra vocês, que eu achei muito legal, vou só descer a minha carinha aqui pra gente poder ver. Como que ocorreu a evolução da imunidade? Primeiramente, apenas os vertebrados possuem imunidade adquirida, tá? Então, animais que não são vertebrados não possuem imunidade adquirida, apenas imunidade inata. Aí, essa imunidade adquirida, ela foi dividida da seguinte maneira. Há 500 milhões de anos atrás, os peixes sem mandíbulas, que são esses peixes... Trouxe essa fotinho aqui para vocês saberem mais ou menos que tipos de peixe que são as lampreias, peixes bruxas, aqueles peixes que ficam comendo assim, ó, no aquário, em volta assim do aquário, desenvolveram um sistema imune diferenciado com células que respondiam à imunização. Essas células são semelhantes a linfócitos. Já há 360 milhões de anos atrás, os peixes com mandíbulas, que são os peixes que a gente conhece mais, né? Os peixes que a gente geralmente come, eles desenvolveram a imunidade adquirida com linfócitos, que já é a imunidade adquirida semelhante à nossa, igual à nossa. E aí é a partir daí que o sistema imune dos vertebrados foi ficando cada vez mais especializado. E aí esses linfócitos, eles contêm receptores de antígenos, que é igual o nosso linfócito. Então, aqui é bem legal, porque aí dá para ver direitinho como que foi desenvolvido esse sistema imunológico, que antes não tinha. Os linfócitos tinham uma célula parecida, né? Que tinha células semelhantes a linfócitos, que respondiam respondiam de alguma forma à imunização, mas já aqui nos peixes com mandíbulas, quando os peixes começaram a apresentar a mandíbula, que foi um passo da evolução muito importante, eles começaram a apresentar também os linfócitos contendo esses receptores, que foi um passo importantíssimo para o desenvolvimento da nossa imunidade. Tá bom? Agora, continuando, resumindo um pouquinho, a imunidade, então, inata, ela é a linha de frente do organismo, né? E não distingue entre patógenos, ela reage da mesma forma a todos os patógenos.
E a imunidade adaptativa, então, ela aumenta a capacidade de resposta a cada exposição e ela tem memória, isso é muito importante. Nossa imunidade adaptativa é aquela que tem a memória do nosso corpo quando a gente tem uma doença, e se a gente tem uma exposição de novo àquela doença, ela vai ter uma memória e vai responder mais rapidamente àquela doença. E além disso, ela tem uma resposta específica para cada patógeno e ela vai sendo especificada para combater, ela vai ficando mais intensa para combater aqueles patógenos. Ok, agora pessoal, eu vou dar um foco sobre imunidade inata, que é o foco maior dessa aula. E depois, na próxima aula, eu vou falar um pouco sobre imunidade adaptativa aqui, mas na próxima eu vou falar bastante sobre imunidade adaptativa, tá bom? Então, imunidade inata. Ela bloqueia a entrada de patógenos e consegue limitar ou eliminar o crescimento de patógenos ou micro-organismos no corpo. Além disso, a imunidade inata também é responsável pela inflamação. O local que ele é afetado pelos micro-organismos, ele inflama. Então, quem é responsável por essa inflamação é a imunidade inata. O local afetado pelo patógeno, quando inflama, recruta leucócitos e proteínas plasmáticas sanguíneas. E as principais células envolvidas nessa inflamação são as células dendríticas, os neutrófilos e os macrófagos. A imunidade inata também é responsável pela defesa antiviral, mediada por citocinas e por células natural killer. Agora eu vou falar um pouco sobre imunidade adaptativa e quais são os tipos. Vou mudar aqui rapidinho. E quais são os tipos de resposta imune adaptativa. Então, primeiramente, imunidade humoral. Imunidade humoral ela é mediada por anticorpos, ou seja, a imunidade humoral tem tudo a ver com linfócito B. Toda vez que a gente falar de imunidade humoral, a gente está falando de linfócito B. Então, mediada por anticorpos, anticorpos são antígenos específicos a antígenos extracelulares. Os anticorpos eles atingem apenas antígenos que estão fora das células, que são extracelulares. Aqui a gente pode ver um linfócito B e aqui a gente pode ver um anticorpo ligado na sua superfície celular. E além disso, ele também, quando está na sua forma de plasmócito, ele vai secretar anticorpos. Aí aqui a gente pode ver, essa imagem foi retirada do livro, o micro-organismo, o linfócito B respondedor, um mecanismo efetor, ou seja, ele respondeu a esse micro-organismo liberando, secretando anticorpos contra esse micro-organismo. A função bloqueia infecções e elimina micro-organismos extracelulares. Outro tipo de resposta imune adaptativa, imunidade celular. Então, imunidade humoral, como eu falei, linfócito B. Imunidade celular, linfócito T. Ele é para antígenos intracelulares. O linfócito T, ele atua contra antígenos intracelulares. Então, aqui a gente tem o linfócito T e aqui o TCR, que é o receptor do linfócito T. Aqui a gente também tem uma imagem do livro. Vamos ver, então, aqui, ó, micro-organismos fagocitados por macrófagos, micro-organismos intracelulares de uma célula. Exemplo, vírus dentro de uma célula. Quando tem um micro-organismo celular fagocitado por um macrófago, o macrófago vai exibir um MHC, que depois a gente vai ter uma aula só de MHC, e o linfócito vai se ligar, fazendo então a ativação do macrófago para matar o organismo fagocitado. Ou seja, nossa, mas o macrófago não consegue matar sozinho? Não, ele precisa demonstrar ele processa esse micro-organismo em peptídeos pequenininhos, coloca nesse MHC, que é tipo um anticorpo que vai ficar ligado na superfície dele. E aí, quando ele mostra aqui pro linfócito T auxiliar, esse T auxiliar vai fazer com que tenha uma retroalimentação positiva para o macrófago, para que o macrófago consiga eliminar esse micro-organismo que ele fagocitou, entendeu? Já aqueles micro-organismos que são intracelulares, em qualquer célula do corpo, o linfócito citotóxico TCD8, ele vai ir na célula, que também vai estar mostrando aqui, ó, tá vendo? Um outro MHC. A gente vai ter uma aula sobre MHC mais pra frente. E aí, como ele é citotóxico, ele vai fazer com que essa célula seja eliminada, porque o problema dessas células que apresentam vírus e até mesmo células cancerosas, que é o caso dos linfócitos T citotóxicos, é que essas células levem para frente esse vírus ou esse problema de replicação, por exemplo, em células cancerosas. Então, o que ele faz? Ele elimina a célula, ele elimina o problema. Então, aqui, ó,
ele encostou na célula, mata as células infectadas e elimina o reservatório da infecção. Então, além disso, a imunidade adaptativa, a gente tem a imunidade ativa e passiva. Isso aqui, deixa eu mudar aqui de novo. Isso aqui a gente lembra do ensino médio, que a gente estuda em imunidade passiva, quando a pessoa leva uma picada de cobra ou de escorpião, e aí a gente recebe um soro pronto, já com os anticorpos, e esses anticorpos se ligam lá no local da infecção, por exemplo, se ligam no veneno da cobra ou do escorpião, fazendo com que a gente se recupere. Ele é específico, mas ele não causa memória na gente, porque a gente está recebendo um anticorpo pronto. Já a imunidade ativa é quando a gente recebe o micro-organismo, quando a gente recebe o antígeno. Aí o nosso corpo vai produzir os nossos anticorpos, as nossas células vão produzir os nossos anticorpos. Então vai ser específico também, que toda resposta anticorpo é específica e vai ter uma memória, porque foi a gente que criou, foram as nossas células que fizeram aqueles anticorpos. Então as nossas células, elas criam a memória daquele anticorpo. Tá bom, gente? Então, a diferença entre imunidade ativa e passiva é essa. Lembra da picada de escorpião e da picada da cobra, na imunidade passiva. Imunidade ativa, lembra que é quando você entra em contato com algum vírus, alguma bactéria. Tá bom? Eu vou falar agora um pouquinho sobre as características. Primeiramente, a especificidade. A resposta secundária ou adaptativa, ela, além de ser específica para cada antígeno, ela também é específica para cada porção da proteína do antígeno. Então, vamos supor que o antígeno aqui, vamos supor que é essa caneta. Essa caneta tem várias porções. Então, a resposta adaptativa ela vai ser específica para cada porção dessa caneta. Então, ela é muito específica, gente. Isso que vocês têm que entender, muito específica. As partes antigênicas reconhecidas pelos linfócitos são denominadas de epítopos ou epitopos. Tá? Deixa eu só puxar aqui porque tá cortado. Então, as partes das diferentes porções reconhecidas são denominadas de epítopos ou epitopos. Essa palavra é importante também. Então, qual que é a parte que é reconhecida de um antígeno? O epítopo, tá bom? E os linfócitos conseguem reconhecer com seus receptores de membrana diferenças sutis nas partes desses epítopos. Hipótese da seleção clonal. Isso é bem interessante. Já temos clones de linfócitos para combater antígenos que ainda não conhecemos. Ou seja, os nossos linfócitos, antes mesmo da gente ter entrado em contato com certos tipos de antígeno, o nosso corpo ele já pode ter criado clones de linfócitos para combater aquele antígeno. Nosso corpo ele fica criando, testando combinações para antígenos diferentes antes mesmo da gente ter entrado em contato com aquele antígeno, entendeu? E aí, caso a gente entre em contato com aquele antígeno, vamos supor, hoje eu entrei em contato com um antígeno que o meu linfócito já consegue combater. Então, ele vai e começa a multiplicar aquele linfócito que combate aquele antígeno. Então, essa é a hipótese da seleção clonal. Que a gente já tem antígeno para linfócitos que a gente já tem linfócitos para antígenos que a gente ainda nem entrou em contato. Isso é muito bom, porque faz com que a gente, vamos supor que, como exemplo do coronavírus, o coronavírus está sendo aí uma dificuldade, para toda a comunidade científica, né? Mas pode ter certeza que várias pessoas no mundo têm anticorpos para o coronavírus, mesmo não tendo vacina, por causa da hipótese da seleção clonal. Faz com que um vírus ou uma bactéria não consiga matar, por exemplo, toda uma população. Isso, evolutivamente falando, é muito interessante, tá bom? A diversidade dos nossos linfócitos está na casa de 17 a 19, ou seja, tem uma variabilidade de resposta enorme, porque a gente tem muito linfócito no corpo. E isso até mesmo devido à seleção clonal, essa hipótese da seleção clonal, a gente fica ali criando linfócito e fazendo combinações o tempo inteiro. Esse grande repertório é o motivo dessa diversidade, resultando numa variabilidade de resposta e a diversos antígenos, tá bom? A memória, que como eu já falei com vocês, o sistema adaptativo consegue memorizar e responder mais rápido quando entra em contato pela segunda vez com o mesmo antígeno, devido à geração de células de memória. A gente vai falar mais para frente sobre células de memória. Expansão clonal, após o linfócito virgem ou naive, também vocês podem ver a palavra linfócito naive para linfócito virgem. Ser exposto a um antígeno, ele sofre uma expansão clonal. Vários clones dele que irão responder àquele antígeno vão ser produzidos, tá bom? Especialização.
responde especificamente a um patógeno só, um antígeno só. E cada tipo de resposta imunológica protege o hospedeiro contra esses patógenos. Contração e homeostasia, isso é legal. Todas as respostas imunes diminuem com o passar do tempo. Porque imagina a gente ficar tendo inflamação, nosso corpo não ia aguentar. Faça com que o sistema imunológico volte para o seu estado basal, seu estado de homeostasia. Pois a resposta imune, se ela for exagerada, vai trazer consequências negativas. Tudo em exagero traz consequências negativas para o corpo, né? E não reatividade ao próprio. Ou seja, ele tem tolerância ao próprio corpo. O nosso sistema imune, ele é tolerante a gente mesmo. Ele não ataca a gente. A não ser que a gente tenha algum tipo de distúrbio, de alguma doença, né? Quando a pessoa não tem nenhum tipo de doença. Reage somente àquilo que é estranho. Quando esse mecanismo fica desregulado, ocorrem doenças autoimunes, como eu acabei de falar. Resumindo, então, as características da imunidade adaptativa. A especificidade e a memória nos permitem ter respostas rápidas e acentuadas aos patógenos que entram no nosso organismo. E assim a gente consegue combater infecções recorrentes e prolongadas de uma maneira mais específica e melhor. A diversidade permite que o nosso sistema consiga combater a inúmeros patógenos potenciais que existem no meio em que a gente está inserido, sem que a gente tenha que entrar em contato necessariamente com todos esses patógenos. E a especialização permite que as respostas sejam únicas para cada um dos antígenos, então faz com que a gente consiga realmente combater todos os antígenos que a gente entra em contato. A contração, né, e homeostasia permite que o sistema volte ao estado basal ao final de cada resposta do sistema imunológico e fazendo com que não haja uma resposta exacerbada, e a autotolerância faz com que o nosso corpo não ataque ele mesmo, nos mantendo assim saudáveis, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre os componentes da imunidade adaptativa. Então, primeiramente, células apresentadoras de antígenos, denominadas APCs. São células responsáveis por capturar os antígenos presentes no nosso corpo e apresentar para os linfócitos T virgens, nos órgãos linfóides. Principalmente são as células dendríticas, porque elas fazem essa apresentação de maneira assim, são elas principais, tá? Além disso, tem as células efetoras, que participam da eliminação de patógenos, que são linfócitos T ativados, monócitos, fagócitos e neutrófilos. Linfócitos B, que produzem os anticorpos e são mediadores da imunidade humoral. Lembra que a imunidade humoral é linfócito B. Linfócitos T, eles reconhecem os antígenos intracelulares. Para isso, os receptores deles se ligam ao complexo de histocompatibilidade, o MHC, que é o responsável pelo reconhecimento dos antígenos, então, no linfócito T. Pois no linfócito B, a gente lembra, como eu expliquei mais no início da aula, que quem está ligado na superfície dele já é o próprio anticorpo. Então, ele já reconhece diretamente o antígeno. Já o linfócito T, ele precisa do complexo de MHC, o complexo principal de histocompatibilidade, para poder reconhecer o antígeno, tá? Mais para frente a gente vai estudar um pouquinho sobre o complexo de histocompatibilidade. E os linfócitos T, eles são subdivididos em alguns grupos, que eu vou dar só uma pincelada aqui, e mais para frente a gente vai falar especificamente sobre cada um desses grupos que eles são subdivididos. Tá bom? Primeiramente, os linfócitos T auxiliares, também conhecidos como T helper, vocês podem ver nesse nome também. Vamos ver aqui primeiro na imagem, ó. Antígeno microbiano apresentado pela célula apresentadora de antígeno, ou seja, APC. Olha para vocês verem, apresentou o antígeno via MHC, que é a única forma que o linfócito consegue reconhecer o antígeno. O linfócito auxiliar foi e começou a secretar citocinas. Essas citocinas foram responsáveis por ativação de macrófagos, inflamação e ativação, proliferação e diferenciação de linfócitos T e B. Então, os linfócitos T auxiliares secretam citocinas que auxiliam na proliferação e diferenciação das próprias células T, como a gente pode ver aqui, e também de outras células, tá bom? Além disso, tem os linfócitos T citotóxicos, também são denominados de CTL. Então, quando vocês verem CTLs no livro, principalmente, linfócito T citotóxico. Célula infectada expressando antígeno microbiano, aqui também via MHC.
Aqui um linfócito T citotóxico se ligou, fez com que a célula fosse morta, fazendo com que esse antígeno microbiano não fosse passado para frente. Igual aquele exemplo antigo que eu dei também. Pode ser um vírus, pode ser uma célula cancerosa. Então, o T citotóxico destrói as células que exibem antígenos estranhos, tá? E o linfócito T regulatório, ou a gente é conhecido como Treg, ele faz com que ocorra supressão de outros linfócitos. O Treg, ele ajuda na regulação da resposta imunológica, para não ter uma resposta exacerbada. Então, o Treg, a gente fala que ele está muito ligado na homeostasia do sistema imunológico, na contração. Ele trabalha muito no final ali da resposta imunológica, tá? Para poder suprimir, para os linfócitos não trabalharem muito, não fazer com que tenha uma inflamação exacerbada, tá bom? Em resumo aqui, sobre imunidade inata e imunidade adaptativa, primeiramente, então, ocorre o reconhecimento do antígeno pelo corpo. A célula apresentadora de antígeno leva o antígeno para os órgãos linfóides, que é onde as células T e B estão presentes, ou o próprio antígeno vai para o órgão linfóide via linfa, tá? Principalmente nos linfonodos que isso ocorre, tá bom, pessoal? E aí ele é apresentado via MHC ou não, o próprio anticorpo aqui, o próprio antígeno aqui. Isso faz com que os linfócitos sejam ativados, tá bom? Ocorrendo uma expansão clonal e diferenciação. Os linfócitos B se diferenciam em plasmócitos e começam a secretar anticorpos, tá vendo? E os linfócitos T se diferenciam em linfócitos T efetores. Após isso, ocorre uma eliminação do antígeno, porque os anticorpos vão se ligar aos antígenos para poder ocorrer uma eliminação, e os linfócitos T efetores vão fazer toda aquela parte que eu falei com vocês, por exemplo, de se ligar aos macrófagos que englobaram os antígenos para fazer com que os macrófagos eliminem aquele antígeno, por exemplo. Após tudo aquilo, eliminou o antígeno, que bom, vai ocorrer uma contração e homeostasia, vai ocorrer a apoptose do excesso de células, para que não ocorra uma exacerbação da inflamação local, para que não ocorra um machucado naquele tecido, por exemplo. A Treg também está atuando aqui. As células de memória que ficarem aqui, ó, células de memória sobrevivente, elas vão ficar guardadas. E mais para frente, se por exemplo ocorrer desse antígeno novamente entrar no corpo, essas células vão ser ativadas muito mais rápido do que aqui, ó, que teve que apresentar o antígeno e a célula entender qual antígeno que era e ocorrer expansão e diferenciação, ela já vai estar pronta. Então, ela só vai ocorrer diferenciação e clonagem dela mesma e já vai começar aqui, ó, na eliminação do antígeno. Então, a resposta vai ser muito mais rápida. Então, por isso que a gente gera essa célula de memória, porque aí a resposta passa a ser muito mais rápido ao antígeno quando ele passa a entrar no nosso corpo de uma maneira secundária ou de mais vezes que ele passa a entrar no nosso corpo. Por último, eu trouxe esse resumo aqui para vocês. Eu peguei no Instagram Foco Medicina Vestibular, tá bom? Sistema imune é um resumo desenhado, eu acho muito legal. Sistema inato, baixa especificidade, não gera memória e inclui barreiras físicas, químicas e celulares. Exemplo, pele, pelos nasais, cílios, suco gástrico, inflamação, febre e etc. Já o adaptativo, vou puxar para cá. Autoespecificidade, gera aprendizagem e memória, envolve linfócitos T e B. Primeiramente, humoral, linfócitos linfócitos B, não se esqueçam. Contra antígenos extracelulares, porque linfócitos B secretam anticorpos, então extracelulares. Ligam a MHC2, envolve as células apresentadoras de antígenos, os linfócitos T4 e linfócitos B. Atua através da produção de anticorpos. Celular, ou seja, linfócito T, contra antígenos intracelulares ligados ao MHC1, envolve linfócitos T8 killer ou citotóxico. Atua através de produção de citotoxinas, como
perforinas e fragmentinas. Vou voltar para cá. Bom, depois se vocês quiserem olhar esse Instagram, tem bastante resumos dessa forma. Para quem gosta, é bem legal. Então, pessoal, é isso. Dê um curtir no vídeo, se inscreva no canal, me sigam no Instagram, ProfHNet. Lá eu coloco muito conteúdo, interajo bastante com o pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Tchau, tchau, estudantes!